Olá, bom dia para você que nos acompanha. Começa agora pela TV Terra do Sol, o Giro Fortaleza, edição manhã. Centro de vacinação itinerante começa a funcionar na capital. O equipamento já começou a percorrer áreas da cidade, realizando a busca ativa de pessoas que vivem em situação de rua. Prefeitura de Fortaleza implanta a maior faixa de pedestres do Brasil. Ela fica no centro e tem o objetivo de garantir a quem anda a pé mais tranquilidade para realizar a travessia. Hoje, 1º de junho, começa a Semana Nacional do Meio Ambiente. Vamos ver de que forma a Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente tem contribuído com ações e projetos voltados para a preservação dos nossos espaços verdes. E no programa de hoje nós vamos falar sobre a importância dos tributos e o pagamento deles. Você sabia que esses impostos são destinados também ao desenvolvimento da nossa cidade? Pois fica comigo que eu te explico tudo. O Giro Fortaleza edição manhã já começou. E a gente começa com vacinação. Nossa equipe foi conhecer um dos novos pontos de vacinação da capital. A Prefeitura de Fortaleza ampliou o número de locais. Postos de saúde e uma sala de acolhimento no shopping de Fortaleza já estão funcionando diariamente desde ontem. Tatiana Alencar. A partir desta segunda-feira, Fortaleza irá contar com 15 novos pontos de vacinação para a Covid-19. 14 deles serão em postos de saúde e um numa sala de acolhimento no shopping Rio Mar Kennedy. Lembrando que esses 15 novos pontos, lógico, são para atender, para imunizar esse público prioritário da campanha de vacinação. Eu estou aqui num ponto que é itinerante, é um centro de vacinação itinerante que busca percorrer diversas áreas da cidade, realizando uma busca ativa de pessoas em situação de rua e orientando sobre a vacina, cadastrando e, lógico, aplicando dose do imunobiológico. Porém, esse aqui é exclusivamente para pessoas em situação de rua, para realizar essa busca ativa atrás desse público. Mas esses 15 novos postos, que aí vão se somar aos 8 já existentes, contabilizar 23 pontos de vacinação, serão em alguns bairros aqui de Fortaleza que eu vou tomar a liberdade de citar. Cidade 2000, Vila Velha, Pici, Itaoca, Canidezinho, Barroso e Presidente Kennedy, que tem, lógico, a sala de acolhimento que a gente citou agora no Shopping Rio Mar Kennedy. Esses são os novos pontos contemplados aí de vacinação no nosso município. Essas são as minhas informações por hoje e eu volto com você no estúdio. Obrigada, Tati. Essa ação de ampliação conta aí com esse centro de vacinação itinerante que a Tati mostrou para acolher exclusivamente pessoas em situação de rua. Como ela disse, o equipamento já começou a percorrer áreas da cidade. Ontem estava aí na Praça do Ferreira, realizando a busca ativa dessas pessoas, faz o cadastro, orienta e, claro, aplica a vacina. Então vamos conferir mais detalhes na reportagem da Tatiana. O atendimento móvel já está a todo vapor imunizando as pessoas em situação de rua em vários pontos da cidade. Vera Lúcia foi uma das contempladas no centro de vacinação itinerante na Praça do Ferreira. Morador de rua se vacinando, tu é louca, isso é maravilha, é para todos, é para todos. O centro de vacinação itinerante deve percorrer outros pontos aqui de Fortaleza, realizando uma busca ativa pela população em situação de rua, além da emissão de documentação como CPF e RG para esse público e a orientação sobre o imunizante. O prefeito José Sarto esteve no centro da cidade acompanhando as imunizações. Eu estou aqui na Praça do Ferreira, numa parceria com o governo do estado, para que a gente faça a vacinação da população em situação de rua. É uma população já sofrida e temos dificuldades, às vezes, operacionais, porque alguns não têm identidade, a gente tem que cadastrar. Mas nós estamos hoje, paralelamente, vacinando essa população de rua. Nós temos mais 15 novos postos de vacinação aqui em Fortaleza, com um centro de acolhimento lá no Rio Mar. E hoje já agendamos 12 mil pessoas. Aqui na população de rua temos esse caminhão que ele é móvel, ele é itinerante, ele vai buscar as pessoas que estão em situação de rua onde elas estiverem. O serviço itinerante não atende nenhum outro grupo prioritário. Esta atividade é uma medida para auxiliar a celeridade da busca ativa deste público em situação de rua e no acesso à emissão de documentos. Essa população ela já é cuidada dos centros POP, dos CRAS,
A gente já duplicou o número de refeições diárias que a gente fornece. Eram 1.500, já passou para 4.000 refeições diárias. Afora todo o cuidado que a gente procura ter. O Caminhão do Cidadão é uma ação conjunta da Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos, juntamente com a Secretaria Municipal da Saúde. Você vai conhecer agora, olha só, gente, a maior faixa de pedestres do Brasil. Ela fica aqui na nossa capital, lá no centro, e tem o objetivo de garantir a quem anda a pé mais tranquilidade para realizar a travessia. Veja todos os detalhes agora na reportagem de Lívia Marques. Com 40 quilômetros de extensão, a maior faixa de pedestres do país está situada no cruzamento da Avenida Tristão Gonçalves com Rua Liberato Barroso. Milhares de pessoas atravessam esse cruzamento diariamente. E para que essas pessoas possam trafegar com mais segurança, a faixa foi estendida por todo o perímetro do cruzamento. A faixa de pedestre ela surgiu da ideia de nós observarmos o local, vimos que tinha muito desejo de travessia fora da faixa que tinha, né? No local ele já existe um semáforo exclusivo de pedestre, só que ele não atendia os desejos de travessia. A gente sabe que só no local, nos horários de pico, mais de 700 pedestres por hora faziam a travessia, né, o que dá aí mais de 10.000 pessoas fazendo a travessia no dia. Então, era um local que merecia, né, uma intervenção que realmente tivesse mais conforto e mais segurança para a travessia. Além da nova faixa de pedestres, a Avenida Tristão Gonçalves também vai receber até o final desta semana uma nova ciclofaixa, com cerca de 1,5 km de extensão, ligando a Avenida Duque de Caxias à Rua Castro e Silva. Todas essas ações fazem parte do conjunto de intervenção de segurança viária que garante aos pedestres e ciclistas uma maior tranquilidade no ir e vir. Ações como urbanismo tático, que são essa tonalidade de cores diferentes em espaços que não estão sendo usados, né? A gente aumenta o tamanho de calçada, dá mais segurança para esperar o momento certo de travessia. A gente também vai implantar novos estágios de pedestre em semáforos existentes. As ciclofaixas serão executadas em 3 vias, né, do centro: Avenida Imperador, Avenida Tristão Gonçalves e a Rua Pedro Pereira, totalizando aí quase 10 quilômetros de nova estrutura cicloviária, que vai fazer a ligação de bairros do entorno para as pessoas realmente fazerem esse trajeto com segurança dentro do centro. E essas medidas têm agradado a população que trafega pelo centro da cidade. Ficou as faixas bem largas. E não só aqui, como nos outros locais do centro de Fortaleza. Estou gostando, viu? Mudando a linha de ônibus também, só de uma mão em vez de duas. Quer dizer que isso melhorou o trânsito, com certeza. Ficou muito mais fácil, muito melhor para todos nós, porque quem tem bicicleta, às vezes, quer vir do trabalho para cá, para o centro, e agora tem como a gente se locomover até o centro. Ficou muito bom, parabéns, viu? É isso aí. Tá na hora do nosso primeiro intervalo e na volta vamos falar sobre a Semana Nacional do Meio Ambiente que começa hoje. Aqui na capital, a Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente, a SEUMA, tem contribuído com essa sensibilização a respeito da preservação dos nossos espaços verdes. E tem também as notícias do portal com a Lívia Marques. Eu volto já. Já voltamos. Hoje, 1º de junho, começa a Semana Nacional do Meio Ambiente. Essa semana de conscientização foi criada no Brasil com o intuito de incluir a sociedade na discussão de pautas que tratem da preservação do patrimônio natural do país. Aqui na capital, a Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente, a SEUMA, tem contribuído com ações e projetos voltados para a conscientização e sensibilização a respeito da preservação dos nossos espaços verdes. Para celebrar a Semana do Meio Ambiente, data alusiva às comemorações do dia 5 de junho, a Secretaria do Urbanismo e Meio Ambiente irá realizar ao longo deste mês uma programação especial para conscientizar a população sobre a temática. É interessante saber a importância da nossa fauna, da nossa flora, tudo que é o nosso meio ambiente, porque faz parte da nossa vida, do nosso ambiente, né? Então, a importância também para nós das cidades, né, urbanizadas. Então, o meio ambiente ele é fundamental para a nossa existência.
Então, esse dia de comemorar, que é comemorado no dia 5 de junho, é de suma importância justamente para que a gente traga para nós, como seres humanos, essa sensibilização, né, e conscientização de como o meio ambiente é importante para a gente. Trabalhando com foco nesta pauta ambiental, a Prefeitura de Fortaleza, através da SELMA, já desenvolve diversas ações de conservação natural, que fortalecem a união entre a comunidade e gestão. Aqui na Praça de Lourdes, por exemplo, o protagonismo cidadão fez a diferença por meio do programa de adoção de praças e áreas verdes, que mantém a preservação do local a partir da parceria entre público e privada. Além do programa de adoção, a gestão ainda promove o Plano de Arborização de Fortaleza, iniciativa que possui várias vertentes de atuação com 6 principais projetos em destaque. Nós da SELMA temos vários projetos, planos e programas que trazem o nosso cidadão para perto da gente. Nós temos um que eu gosto bastante, que é o Plano de Arborização da cidade de Fortaleza, dos quais eu gosto muito de falar, que é o Árvore da Minha Calçada e Doação de Mudas. O Árvore da Minha Calçada é justamente essa nossa responsabilidade compartilhada do ente público para o ente privado, os dois trabalhando mutuamente. E o que é que acontece? O cidadão vem aqui até a SELMA, faz a adoção da muda, que aí entra a adoção de mudas, planta essa árvore, que temos várias espécies aqui com a gente, no seu canteiro central, na sua calçada, e o cidadão fica responsável por essa plantinha. Então, ele rega, ele poda, resumindo, ele faz a manutenção dessa planta. E a Agência de Fiscalização de Fortaleza e a Guarda Municipal apresentaram mais um balanço das fiscalizações realizadas no último fim de semana. Confira. Nesse final de semana, de 28 a 30 de maio, de sexta a domingo, a AGFIS, juntamente com a Guarda Municipal de Fortaleza, efetuou 212 fiscalizações. Dessas fiscalizações, 37 resultaram em autuações. E nós tivemos aí o encerramento de 25 festas, eventos, né, que estavam funcionando de forma clandestina, festas no Demócrito Rocha, até uma boate na Parangaba a gente interditou, festas na Aldeota, na Maraponga, em vários locais da cidade. Fizemos também 11 interdições e tivemos 5 paredões apreendidos. Os paredões foram apreendidos nos bairros Parquelândia, São João do Tauape, Vila Velha e Parangaba. Então é muito importante que todo mundo faça a sua parte, que cumpra, que não aglomere, que verifique se os estabelecimentos comerciais estão cumprindo o que está disposto no decreto, uso de máscara, uso de álcool em gel, distanciamento entre as pessoas. É muito importante a ajuda de todos e a conscientização de cada um de nós. Nós vamos agora acompanhar as notícias do portal com a Lívia Marques. Bom dia, Lívia. Bom dia, Ana Cláudia. Eu começo falando sobre a vacinação contra a Covid-19. A Prefeitura de Fortaleza inicia hoje a vacinação dos trabalhadores portuários, de transporte aéreo e dos profissionais da segurança. Estão agendados para hoje cerca de 1.500 trabalhadores. E a Secretaria da Cultura de Fortaleza divulgou a programação cultural desta semana. Hoje está acontecendo a Feira de Produtos Orgânicos no Mercado dos Pinhões até às 2 da tarde. E amanhã, a partir das 9 horas, será publicada mais uma edição da série Quadrinhos em Foco no Instagram da Secutifor. Quem quiser outras notícias pode acessar o portal da Prefeitura, www.fortaleza.ce.gov.br. E eu volto com você, Ana Cláudia. Obrigada, Lívia. Vamos ao nosso último intervalo e em seguida falaremos sobre a importância dos tributos e o pagamento deles. Você sabia que além dos impostos fixos, há também impostos embutidos nos produtos e serviços que nós consumimos diariamente e que esses impostos são destinados também ao desenvolvimento da nossa cidade? Eu volto já para te explicar tudo. Voltamos. Vamos falar agora, gente, sobre a importância dos tributos e o pagamento deles. Você sabia que além dos impostos fixos, há também impostos embutidos nos produtos e serviços que nós consumimos diariamente e que esses impostos são destinados também ao desenvolvimento da nossa cidade? Veja na reportagem. Pagar impostos é parte integrante do cotidiano da população. O pagamento dos mais diversos impostos é uma das principais formas de os governos municipal, estadual e federal
de arrecadarem recursos para desenvolver políticas públicas em benefício da sociedade. Por isso, é sempre importante que o pagamento desses impostos estejam em dia. O imposto, ele é uma forma de distribuição de renda, né? Quando a gente pensa em Fortaleza, por exemplo, que é uma cidade onde a gente tem um nível de desigualdade muito grande ainda, é por meio do imposto que aquelas pessoas que têm uma concentração de renda maior podem permitir que o município ofereça serviços públicos para aquelas pessoas que têm uma faixa de renda menor. Então, é por meio do pagamento do imposto que se constrói novas escolas, que se mantém as escolas funcionando, que se oferece os serviços públicos de saúde, é por meio dos impostos que se faz mobilidade urbana, enfim, todos os serviços que são prestados para a sociedade, por meio da prefeitura, eles são financiados por impostos. Então, o pagamento do tributo em dia, ele é importante para que a gente preste um serviço de qualidade para a população. Além daqueles impostos fixos que nós costumamos pagar todos os anos, existem também os impostos que estão embutidos nos serviços e nos produtos que nós consumimos diariamente. De arrecadação própria do município, nós temos o ISS, que é o Imposto sobre Serviço, o IPTU, que é o Imposto sobre a Propriedade de Bens Imóveis, e o ITBI, que é o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis, que o contribuinte só paga quando faz a transferência de um imóvel para um terceiro, tá? Além disso, o município também arrecada imposto de renda, que é um imposto federal, mas só sobre folha de pagamento e sobre serviços que ele contrata. Tributos de fato municipais são o ISS, o IPTU e o ITBI. Além dos impostos arrecadados pelo próprio município, parte da verba arrecadada tanto pelo governo federal quanto pelo governo do estado também são destinadas às cidades. Como o ICMS e o IPVA, que são arrecadados pelo governo do estado, eles são distribuídos nos 184 municípios do estado. 25% do ICMS é distribuído para os municípios e no caso do IPVA, se você tem um veículo emplacado em Fortaleza, metade desse IPVA fica com o governo do estado e outra metade vem para a Prefeitura de Fortaleza. Já no caso dos tributos federais, eles são divididos, repartidos, né, com os municípios por meio do Fundo de Participação do Município, FPM. Tá, e para falar sobre o assunto, nós recebemos aqui o Francisco Gomes, que é auditor do Tesouro Municipal e assessor tributário da CEFIM. Bom dia, Gomes. Obrigada por comparecer de novo aqui no nosso programa. Bom dia. É uma satisfação a gente esclarecer as dúvidas do cidadão acerca dos tributos, né? E qualquer questão relacionada aí à atividade de tributação do município. Vamos lá, o Gomes pediu para tirar a máscara, mas a gente está mantendo aqui o distanciamento, né, Gomes? É ruim falar de máscara, né? É necessário, mas é um pouco complicado. Como aqui a gente mantém todas as normas, tem pouca gente no estúdio, a gente está mantendo aqui o distanciamento. Vamos então desmistificar, Gomes, essa história aí dos tributos, dos impostos que são pagos e tentar esclarecer para a população de que forma esse tributo que é pago, ele retorna para o benefício da nossa cidade, né? Primeiro de tudo, vamos explicar por que é importante o pagamento desses tributos. A secretária disse bem, tocou num ponto que é fundamental, que é para combater as desigualdades sociais, né? É um dos pontos. É verdade. O Estado brasileiro, ele não pode exercer atividade econômica para obter receitas. Então, o meio que foi disponibilizado é o pagamento de tributos. E os tributos são as formas que os entes públicos possuem de financiar, de custear os serviços públicos e aí combater as desigualdades. A Constituição diz que cabe ao Estado reduzir as desigualdades regionais e sociais. Então, quando a pessoa está pagando tributos, embora ela não seja beneficiada diretamente no caso dos impostos, aquele valor vai ser revertido para a manutenção dos serviços públicos de um modo geral. Então, não existe teorias do direito tributário, estudos específicos sobre a função social dos tributos e discute-se até que existe um dever fundamental de pagar tributo, né? Porque não existe um direito sem um custo. Sem dúvida. E esse custo é mantido através dos tributos. Então, daí a importância do cidadão contribuir com a sua parcela para o Estado, dentro da sua capacidade contributiva, né? E pagando seus tributos em dia para poder suprir o Estado dos recursos necessários, né? Eu falo Estado em gênero, que inclui União, Estado e município, para que ele possa cumprir o seu papel, que é prestar os serviços públicos à população. A gente começou ontem aqui essa série de entrevistas sobre educação fiscal e não tem como falar de educação fiscal
sem falar da conscientização do contribuinte do que são os tributos, né? Dele saber o que ele está pagando, saber como isso retorna para ele. E aí vamos fazer aqui uma divisão, Gomes. Você não precisa citar todos, mas a gente sabe que existem os tributos da esfera federal, estadual e municipal. Vamos focar nos municipais, né? Mas vamos citar um pouquinho aí os principais tributos que a gente tem hoje aqui no Brasil. Primeiramente, quando a gente fala em termo tributo, a gente está falando de um termo genérico que inclui diversas espécies. A gente tem os impostos, as taxas, as contribuições, que são espécies de tributos. Todos os entes da federação, houve uma repartição de rendas tributárias entre eles e receberam competência tributária para exigir determinados tipos de tributo. Então, a União vai ter os seus impostos, taxas e contribuições que ela cobra do cidadão de um modo geral, o Estado também o seu e os municípios também. No caso da competência dos municípios, eles receberam o poder de instituir impostos, onde foi distribuído apenas 3 tipos para os municípios, que é o imposto sobre serviços, o imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana e o imposto sobre a transmissão de bens e direitos, né, que é o ITBI. Além disso, existe a possibilidade dos municípios cobrarem taxas. As taxas são cobradas pelas prestações de serviços públicos, que são prestados especificamente a cada cidadão, e ainda em razão do exercício de poder de polícia, como, por exemplo, o licenciamento do exercício de atividade econômica, a licença sanitária, ambiental. Aí o município está exercendo o seu poder fiscalizatório e, por isso, a Constituição autoriza que ele cobre uma taxa. Tem também a possibilidade dos municípios criarem uma contribuição de melhoria, que é uma forma de ressarcimento do custo que ele tem com a realização de obras públicas. Então, por exemplo, o município resolveu abrir uma avenida inexistente. Aquela obra vai valorizar os imóveis da região com recursos que vêm de toda a sociedade. Então, é possível que ele cobre uma contribuição dessas pessoas que foram beneficiadas pelaquela obra diretamente para ressarcir aos cofres públicos daquele gasto que foi realizado, né? E, por fim, tem a contribuição de iluminação pública, que as pessoas costumam chamá-la de taxa da iluminação. Na verdade, ela não tem mais a natureza de taxa, porque ela não é um serviço público específico e divisível por cada cidadão. Então, em razão disso, desde 2002, criou-se essa contribuição que permite financiar o serviço de iluminação pública, seja na manutenção da iluminação ou na ampliação da rede de iluminação pública. Por que a população é tão resistente, o Gomes, o pagamento de tributos, de impostos, de taxas? Porque ainda não existe a conscientização de que aquilo tem um retorno, ou é porque pesa mesmo no bolso do brasileiro? Por que você que é professor pode explicar melhor para a gente? Por que ainda existe essa resistência? É falta de conhecimento? O que é? Tem uma questão cultural aí, no Brasil, as pessoas acham que não tem retorno daquele valor que eles pagam para o Estado. E segundo, tem uma questão natural que é do egoísmo das pessoas. As pessoas, cada dia, elas querem maximizar o seu patrimônio, né? E quando tem que dispor de alguma quantia para beneficiar alguém, elas têm uma certa resistência com isso. Isso é algo natural. Mas aí tem uma questão que se discute bastante, que é a questão do retorno social do tributo. Então, as pessoas precisam ver que aquele recurso que ela está contribuindo está sendo bem aplicado. Elas precisam enxergar no dia a dia, né? No cotidiano delas. Exatamente. Isso se chama transparência fiscal. A transparência se dá através da contabilidade pública, mas também através do que o poder público está fazendo no dia a dia. Quando o cidadão, e isso a gente percebe naturalmente ao longo da minha experiência na administração tributária, que quando entra um novo prefeito, há uma propensão maior das pessoas contribuírem, porque se renovam as esperanças. Então, naturalmente, a arrecadação, principalmente do IPTU, ela cresce. E quando o prefeito vai ficando desgastado, quando ele não está dando retorno para a população, a arrecadação naturalmente cai. Então, as pessoas deixam de pagar. E quando elas veem que a administração está mantendo um bom serviço público, realizando bastante obras, construindo escolas, praças, principalmente aqueles serviços públicos que são visíveis a olho nu. Aqueles outros serviços, que é o atendimento médico, o serviço de ensino, que é prestado também pelo município, é mais difícil de visualizar, a não ser aquela pessoa que está usufruindo diretamente. Mas quando a pessoa vê maior aplicação dos recursos, elas tendem a contribuir mais. Certo? Então, tem diversos fatores que se estudam sobre a resistência das pessoas a pagarem tributo.
Mas é importante que a gente tenha essa consciência. Não existe direito sem que haja um custo. E o custo é pago por meio dos tributos. Então, por exemplo, para que a gente diga que um determinado bem é seu, é preciso toda uma estrutura para garantir a propriedade daquele bem. Você tem a polícia para impedir que alguém tome aquele bem. Se alguém tomar, você tem o poder judiciário para você ir lá e reaver. Então, tem toda uma estrutura por trás necessária para garantir a propriedade. E essa estrutura tem custo. Então, se a pessoa não tem a consciência, eu vou pagar tributo porque eu não tenho retorno, você tem retorno dos mais diversos serviços que são colocados à disposição. Basta você, por exemplo, ter uma via para trafegar. Essa via tem custo de construir, tem custo de manutenção, a limpeza pública, são serviços que são colocados de um modo geral à disposição. Né? Basta você assistir a TV Terra do Sol, né? Exatamente. Porque o nosso papel é exatamente esse, é mostrar diariamente para a população os serviços que a Prefeitura está se propondo a fazer, que já está fazendo, e o impacto positivo que esses serviços têm na vida do fortalezense. Mas como é que está hoje, Gomes, a consciência do fortalezense quanto a esse pagamento, né? Porque você citou aí situações de pessoas que, como não enxergam esse serviço, param de pagar. E tem uma consequência para isso, né? Eu já vi ao longo de alguns anos, né, já passei por umas 4 administrações, inclusive já fui secretário de Finanças, e percebo isso de forma muito nítida. No final de gestão, quando a gestão está muito desgastada, a arrecadação cai naturalmente. E não adianta você cobrar, porque as pessoas, não vou pagar tributo, esse prefeito não está fazendo nada, né? Mas quando muda a gestão, e isso ocorreu, por exemplo, ao longo desse período, pelo menos aí umas 3 vezes, a gente viu que naturalmente a arrecadação cresce só em mudar a gestão. E a partir do momento em que a gestão é uma gestão que demonstra o que está fazendo, realmente é uma administração realizadora, você percebe que a arrecadação se mantém constante. O caso do IPTU, pelo menos aí nós estamos aí nos últimos 9 anos, né, pegando uma administração de 8 anos aí do prefeito Roberto Cláudio e agora 1, ele tem se mantido no mesmo nível de inadimplência que existia ao longo desse período. Então, caiu a inadimplência e ela tem se mantido no mesmo nível. Então, percebe-se que as pessoas têm consciência de que o recurso está sendo bem aplicado, que a administração está fazendo bom uso deles, então tendem a contribuir mais para o pagamento, para o custeamento desses serviços. Então, a gente pode dizer que a arrecadação acaba sendo um reflexo da gestão. Tem um efeito da gestão. Tem um efeito da gestão. Tem arrecadação que nem tanto, porque, por exemplo, os tributos que incidem sobre o consumo, como o ICMS, no caso aí, o IPI, o ISS, ele incide sobre a produção e a circulação de bens e serviços. Então, naturalmente, quando se consome, você está pagando tributo. Então, esse não tem muito reflexo. Mas aqueles tributos que é chamado tributos diretos, como o IPVA, como o IPTU, o ITR, esses tributos, sim, ele tem reflexo natural da administração. Gomes, tem uma parte dos tributos federais e estaduais que são destinados para as cidades, não é isso? Isso. Dentro da repartição de rendas tributárias, considerando aí as competências de cada ente da federação, a Constituição ela distribuiu essas rendas entre a União, Estados e município, mas como tem umas que dão mais receita do que outra, a Constituição fez uma repartição de parte do valor arrecadado pelo ente para outro ente da federação. Então, no caso, por exemplo, dos tributos federais, a União repassa para os municípios parte do que ela arrecada com imposto de renda, parte do que ela arrecada com o IPI, o ITR, 50% é destinado aos municípios, e no caso dos estados, o que é arrecadado com ICMS, 25% da receita total do estado com ICMS é repartido para os municípios. Tem diversos critérios aí que são utilizados, mas em regra é onde o maior critério é aquele onde o fato é gerado, onde há a comercialização que gera o ICMS. O IPVA, 50% dele, também por determinação constitucional, pertence aos municípios. Então, existem outras distribuições, mas essas são as principais que a própria Constituição estabeleceu. Então, ela deu competência, um ente arrecada, mas nem todo o tributo que ela arrecada fica com ela reparte com outros entes da federação. Entendi. Eu vou falar aqui, tá? Para o pessoal de casa saber direitinho.
Tem as siglas também, que algumas pessoas identificam mais pelas siglas. Isso. Mas é importante, já que a gente está falando de educação fiscal, é importante que a pessoa que está em casa entenda quando é federal, quando é estadual e quando é municipal. Federal, imposto de renda, esse todo mundo conhece, Isso. né? Imposto sobre produtos industrializados, imposto sobre importação, imposto territorial rural e o IOF, que é o imposto sobre operações financeiras. Aí vem para a esfera estadual. ICMS, que é o imposto sobre a circulação de mercadorias, energia e comunicação. O IPVA, que todo mundo conhece também, sobre veículos automotores. E o ITCD, sobre heranças e doações. E os dos municípios, que o Gomes já falou aqui, o IPTU, sobre imóveis urbanos, ISS, sobre a venda de serviços, e o ITBI, sobre transmissão de bens intervivos, não é isso, Gomes? Isso. Esses são os principais impostos, né? São os impostos existentes no nosso sistema tributário. No caso aí, de um modo geral, a União tem atualmente instituído 6 impostos, os estados têm 3 e os municípios 3. No total aí nós temos aí um montante de 12 tributos. Embora a União tenha competência para instituir outros, atualmente ela não instituiu, como o imposto sobre grandes fortunas, que tem previsão constitucional, mas é muito difícil de instituir, principalmente porque as grandes fortunas estão representadas no Congresso Nacional. Verdade. Né? E aí tem não é do uma série de interesse, né? dificuldades também da tributação das grandes fortunas, que hoje o capital ele é universal, né? Não existe o capital brasileiro, o capital americano, ele circula pelo mundo inteiro. Então, se você tributar as grandes fortunas, que certamente elas irão migrar para outros países onde não tem a tributação ou tem uma tributação mais favorecida, né? Tá bom, Gomes. Queria agradecer. Você sempre que vem aqui deixa tudo muito bem esclarecido. Obrigado pela sua presença. Sei que você é bastante ocupado, mas deixe um tempinho para vir aqui conversar com a gente. Obrigada, tá? Tá. Nós é que agradecemos a oportunidade. Tá, bom dia. Bom dia. Tá na hora de encerrar o Giro Fortaleza, edição manhã de hoje. Mais informações você vai ter no Giro Fortaleza às 4 da tarde com a Daniele Campos e no nosso resumo no Notícias de Fortaleza com a Luciana Cardoso às 7 da noite. Acompanhe a gente também pelas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube, @TV Terra do Sol. Boa semana para você. Amanhã a gente tá de volta. Tchau, tchau.